E aí galera, tudo beleza? Nesse retorno, nós precisamos dar uma olhada ou dar uma revisada naquilo que já foi visto antes. Antes, eu gostaria de fazer um aviso. Se por um acaso você ouvir algum som, algum barulho que não seja do nosso conteúdo, a rua de casa aqui é bastante barulhenta, mas isso não vai atrapalhar a nossa dica, a nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos começar aqui com um conceito que nós já vimos, chamado de função. Você está lembrado que função é uma relação, mas não qualquer tipo. É uma relação de dependência entre dois números ou entre duas grandezas. Tá bom? Por exemplo, você tem uma grandeza A e você tem uma grandeza B. Existe entre elas uma relação de dependência. Se essa relação for uma relação de dependência, você tem então uma função. Tá? Esse é o conceito matemático de função. Vamos, para entender um pouco mais sobre o que é função, vamos representar essa grandeza A como se fosse um conjunto, né? E a grandeza B também como se fosse um conjunto. A relação de dependência entre A e B se dá através de uma função, através da relação entre os seus elementos. Por exemplo, de forma bem geral, se o conjunto A tem os elementos que eu vou chamar de x1, x2, x3, e o conjunto B tem os elementos que eu posso chamar de y1, y2, y3, para eu determinar os elementos do conjunto B em função dos elementos do conjunto A, você vai representar dessa forma aqui. Essa representação muito conhecida, a representação de balão, o diagrama de Venn, e você pode escrever essa representação de forma algébrica também. Como é que você faria isso? Você pode dizer o seguinte: y, que são os elementos do conjunto B, dependem, através de uma função, dos elementos do conjunto A. Beleza? Talvez você esteja perguntando assim, mas professor, existe uma outra maneira de eu fazer essa mesma representação? Uma outra forma? E eu te respondo, existe sim. Uma outra maneira de você representar essa relação de dependência é através do que nós chamamos de plano cartesiano. No plano cartesiano, você também vai ter os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B. Na reta da horizontal, você vai ter aqui a reta do x, que são os elementos de A, e da vertical, os elementos B, que fazem parte do conjunto B, os elementos y, aliás. Se você tem uma função do tipo afim, que é a função do primeiro grau, onde você escreve f de x é igual a ax mais b, essa função representada no plano cartesiano é dada, nada mais, nada menos, por uma reta. Beleza? Só relembrando, aqui você tem o que nós chamamos de variável dependente e aqui a variável independente. Esses dois rapazes aqui, esses outros dois rapazes aqui, são coeficientes, o coeficiente B e o coeficiente A. Eles também têm nomes especiais. O coeficiente B é o coeficiente linear. Ele indica exatamente a posição onde a reta vai tocar no eixo Y. Então, esse pontinho bem aqui é o coeficiente linear. É o valorzinho número B. E esse outro rapaz aqui, o coeficiente A, o nome dele é coeficiente de inclinação da reta ou coeficiente angular. Ele vai dizer se essa tua reta vai se comportar de forma crescente ou de forma decrescente. Quem é que vai determinar isso? Se por um acaso o coeficiente A for maior que 0, a reta se comporta de forma crescente. É uma função crescente. Se por um acaso o coeficiente angular ele é menor do que 0, aí nesse caso é o contrário. Você vai ter uma reta com comportamento decrescente. E esse pontinho aqui, como já falei,
é o coeficiente b. Mas a reta está se comportando de forma decrescente, porque eu estou considerando que o coeficiente A, o angular, o coeficiente angular, é menor do que zero. Eu escrevi b aqui, mas me perdoem, aqui é zero. Tudo bem? Mas o que isso tem a ver com a gente na física? Bom, nós já estudamos um movimento chamado de movimento uniforme. O movimento uniforme, ele acontece da seguinte maneira. Você tem uma velocidade constante, independente, tá certo? Do tempo que está passando, do tempo que você está considerando, a velocidade é constante. E uma forma de você representar essa velocidade constante é dizendo que a aceleração é igual a zero. Isso daqui é o que nós chamamos de movimento uniforme. Mas onde que se encaixa a ideia de função, relação de dependência entre as grandezas aqui? Bom, esse movimento uniforme você pode representar através de uma função onde o espaço, ou seja, a posição do móvel, ela depende do tempo. Como é que eu escrevo como é que eu represento essa dependência? Através da função horária das posições, onde a posição final vai depender da posição inicial mais a sua velocidade vezes o tempo. Ou seja, para eu determinar a minha posição final, eu preciso saber qual é o instante que eu estou considerando. Beleza? E uma coisa interessante aqui é relembrar que você tem aqui a posição inicial fazendo uma associação com a função afim. Essa posição inicial é o nosso coeficiente linear. Aqui, a velocidade na função horária das posições é exatamente o nosso coeficiente angular. Então, a posição inicial é o ponto onde a reta dessa função vai tocar no eixo das posições, o eixo das grandezas ou dos elementos dependentes. E a velocidade vai determinar se a função é crescente ou se ela é decrescente. No nosso caso, se o movimento é progressivo ou se o movimento é retrógrado. Bom, nós temos aqui o gráfico do espaço em função do tempo. Ok? Como nós já sabemos, essa função aqui é uma função do primeiro grau, fazendo analogia aqui com a função das posições do movimento uniforme. Essa função também é uma função do primeiro grau, ou seja, a representação dessa função no plano cartesiano, no gráfico, também vai ser uma reta. Se a nossa velocidade for positiva, ou seja, se o movimento que você está estudando é um movimento progressivo, então você vai ter uma reta crescente. Lembrando que aqui é a posição inicial e a reta crescente significa dizer que a velocidade é maior do que zero. Beleza? Se por um acaso a velocidade for negativa, ou seja, menor do que zero, então o movimento que você está considerando, que você está estudando, analisando, é um movimento retrógrado. O movimento retrógrado acontece com velocidade negativa. Mas, professor, explica mais um pouco sobre isso. Beleza, é o seguinte. Uma forma de representar esse movimento é através do nosso desenhinho, né? Vamos desenhar aqui uma trajetória retilínea. Então você está considerando o movimento retilíneo e uniforme, porque a trajetória é retilínea. Toda trajetória, relembrando, precisa ter uma orientação, precisa indicar uma unidade. Eu vou usar aqui, por exemplo, o metro. Toda trajetória tem uma origem, que é o zero da trajetória, a posição zero, a origem da trajetória, que não significa necessariamente que você vai começar o teu movimento ali. E se você tiver um móvel, né, descrevendo o movimento uniforme nessa trajetória, e a velocidade for positiva, ele está caminhando no mesmo sentido da trajetória. E se ele estiver com velocidade negativa, significa dizer então que ele está caminhando no sentido contrário ao da trajetória. Nesse caso, você tem uma velocidade que é maior do que zero e aqui uma velocidade que é menor do que zero. Beleza?
Então, essa foi uma revisão rápida sobre alguns conceitos que eu acho importante a gente relembrar e a gente se vê na próxima aula. Beleza? Grande abraço e até mais.